Shabbat Shalom mais uma vez, você que está aí nos assistindo pela internet, através das nossas redes sociais e do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Ensinando Sião. Você que começou a assistir esse vídeo, não deixe de se inscrever aí no canal, ativar também as notificações, porque toda semana o Ensinando Sião posta novos vídeos e você assim vai poder receber esses vídeos tão logo eles sejam postados. Você não vai querer perder. Bom dia, Shabbat Shalom, aqueles que estão aqui na Har Tzion. E o estudo de hoje, caminhando aí para o término de Deuteronômio, terminando a Torá, nós chegamos hoje numa paraxá muito importante, de nome Kitavô. E essa porção, dê uma olhada aqui, corresponde ao capítulo 26 até o 29, 9 de Deuteronômio, com uma porção muito especial de Isaías 60, que fala da restauração de Sião, e também João capítulo 13. E o título do estudo que eu vou ministrar, baseado na porção de hoje, é A Maldição da Torá. E agora? A maldição da Torá. O que seria isso? Vamos dar uma olhada aqui. Veja. O povo estava prestes a entrar em Canaã. Passariam por entre dois montes, o monte Gerizim e o monte Eival. E o Eterno manda pegar um monte de pedras e ajuntar no monte Eival, ou Ebal em português. Essas pedras seriam caiadas, tá? E eles iriam escrever nessas pedras toda a lei. Iam fazer altares nesses montes, dividiu o povo de Israel, metade ficou no monte Gerizim, metade ficou no Eival. E o Eterno proclamou sobre o monte Eival as maldições. As bênçãos seriam proclamadas pelos levitas do monte Gerizim, e as maldições seriam proclamadas então no monte Eival, onde ali pedras caiadas estariam escritas a lei de Deus. Por séculos, a tradição teológica normativa cristã afirma que a Torá, que é a lei, que é a instrução de Deus, dada através da aliança do povo de Israel lá no Sinai, não possui valor na nova aliança. Isso é a doutrina normativa. Muitos cristãos não se colocam contra a lei, alguns sim, né? Alguns se colocam contra a lei, outros não se colocam contra, mas eles dizem o quê? Que a lei ela é irrelevante, né? A lei é uma coisa que está ultrapassada, que ela não faz mais referência e ela não influencia em nada a vida do dito cristão nos dias de hoje. Outros dizem que a lei pode até ter algum valor, mas para o judeu, para quem não é judeu, ela não tem valor algum em relação à caminhada com Deus. Bom, o que acontece? Há também o conceito nesses meios que a Torá seria algo negativo, desprovido de graça, algo arcaico ou algo retrógrado. Quase todos os comentaristas cristãos citam o texto paulino de Gálatas, capítulo 3, verso 10, para justificar esse posicionamento. Então, isso é muito comum. As pessoas, né, em alguns meios teológicos cristãos, terem uma posição de aversão à lei de Deus, porque interpretam alguns textos de Paulo como sendo assim, como se Paulo tivesse ele se colocado contra a lei de Deus. E olha, um dos textos que é mais citado por esses teólogos. Olha só, Paulo escreve lá aos Gálatas no capítulo 3 e diz assim: todos quantos, pois, são das obras da Torá, ou obras da lei, estão debaixo de maldição. Né? Já é uma frase para mim, bandeira vermelha, quer dizer, tem algo aqui, é grave isso que ele está escrevendo. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, aí ele vai citar a paraxá passada, né? Maldito todo aquilo, aliás, a paraxá de hoje, maldito todo aquilo que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É o capítulo 27, que a gente vai ler daqui a pouco. Está escrito isso lá mesmo.
É evidente que pela Torá ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a Torá não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos viverá. O Messias nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, aí a paraxá passada, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quantos já se depararam com esse texto aqui e surgiu uma pequena interrogação acima da sua cabeça? O que será que Paulo está dizendo? São conceitos fortíssimos. Ele admoesta que aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Ele admoesta que a lei não tem o poder para justificar. Ele admoesta que Yeshua nos livrou da maldição da Torá. O que Paulo estava querendo dizer? Qual era o contexto que o apóstolo se encontrava quando escreveu essa admoestação? Porque aqui é uma exortação, ele está escrevendo contra uma ideia vigente lá na Galácia, naqueles discípulos. Ele está escrevendo contra um comportamento, contra uma ideologia, e ele é enfático. Só que por 2000 anos as pessoas têm usado textos como esse para se colocarem longe da lei de Deus, para criarem um conceito em suas mentes que a lei de Deus é algo negativo para a vida do discípulo. E eu tenho visto isso nos meus 25 anos de ministério, de trabalho em prol do reino, eu tenho visto esse argumento baseado nesses textos de Paulo. Que a lei não aprimora, que a lei não serve para nada, que a lei é irrelevante para a vida do discípulo, que quem está debaixo da lei está sob maldição, que quem é das obras da lei está sob maldição. Que a lei não é mais um parâmetro para o discípulo nos dias de hoje, especialmente para o cristão. Porque se a pessoa é judia, eles ainda até entendem o vínculo que a pessoa tem com a lei. Agora, se não é, a rejeitam por completo. Só que tem um problema. Todas as vezes que eu vejo pessoas citando o texto de Gálatas, especialmente o capítulo 3, para se colocarem contra a lei, e não só isso, né? Para perseguirem aqueles que apregam a lei de Deus. Usam para condenar aquele que ensina a lei. Acho que é um dos textos que eu sou mais confrontado, é o Gálatas capítulo 3. Por pessoas que tentam ir contra aquilo que eu faço aqui. Eu estou hoje aqui ensinando a Torá para você, ensinando a lei para você. Por quê? Vamos ver. O problema é que o mesmo Paulo que escreveu que Yeshua nos livrou da maldição da lei, o mesmo Paulo que escreve que todo mundo que é da obra da lei está sob maldição, o mesmo Paulo que escreveu que a lei não tem o poder de justificar ninguém, também escreveu em outra carta aos Romanos, especialmente no capítulo 7, frases que parecem contradizer o que ele escreveu aos Gálatas. Por exemplo, olha aqui, o mesmo Paulo atesta que a Torá é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Escrita do próprio Paulo. O próprio Paulo afirma que a lei, a Torá, é espiritual. E que o homem de Deus também tem o quê? Prazer na Torá de Deus. O mesmo Paulo, como pode o mesmo Paulo, o apóstolo gentios, afirmar que o Messias nos livra da maldição da Torá? Como Paulo pode afirmar que quem pratica a obra da lei está debaixo de maldição? Como pode isso? Se a lei é santa, um mandamento santo, justo, bom, como pode o apóstolo Paulo falar que quem é da obra da lei é maldito? Se ele atesta que a lei é santa. A resposta para isso está na paraxá dessa semana.
Por isso é importante o estudo da Paraxá. Dê uma olhada aqui. Paraxá Ki Tavô. E eu quero começar com você lendo o texto onde essas maldições são prescritas. Eu quero que você preste atenção na forma como o texto foi escrito. Preste muita atenção, pessoal. Você que está em casa, que está me assistindo, seja você judeu ou não, eu quero que você preste atenção nesse texto de Deuteronômio, capítulo 27, a partir do verso 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Estes estarão no Gerizim: Simeão, Levi, Judá, Issacar, Yosef e Beniamim. E estes estarão para amaldiçoar no monte Eival: Ruven, Gad, Asher, Zevlum, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo em alta voz e dirão. Então lembra lá do que eu disse? Dividiu o povo, cada metade ficou num monte. Gerizim as bênçãos, Eival as maldições. E olha as maldições que os levitas proclamarão junto com o povo. Presta atenção aqui. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Eterno, obra de artífice, e a puser em local oculto. E todo o povo responderá? Diga amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá? Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá? Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e o povo dirá? Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e o povo dirá? Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porque profana o leito do seu pai, e o povo dirá? Amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e o povo dirá? Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai e da sua mãe, e o povo dirá? Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e o povo dirá? Ah, você estava esperando eu falar, o povo dirá. Tá bom. Por um segundo eu fiquei muito preocupado, mas aí eu vi que a falha foi minha. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto, e o povo dirá? Maldito aquele que aceitar o suborno para matar a pessoa inocente, e o povo dirá? Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e o povo dirá? Amém. Este texto é o mais assustador da Torá para mim. Para mim é. Visualiza aqui comigo, olha. Olha os montes aí. Você achou que era só ficção? Veja os montes. O da esquerda é o Gerizim, onde as bênçãos foram proclamadas. E vocês repararam que as tribos que ficam no Gerizim são as tribos que mais perduraram na história de Israel? E as tribos que ficaram no Eival foram as primeiras a serem dispersas? Tribos do norte. Então, aqui esse aqui hoje é território de controle dos palestinos, tá? Então você tem aqui os dois montes lá em Israel, e eles são montes do testemunho, eles testificam a respeito desta aliança. Pessoal, isso que foi feito aqui foi uma aliança que o Eterno fez com o povo de Israel, além daquela que ele havia feito no Sinai. Preste atenção nisso. Aqui foi uma segunda aliança, além da do Sinai. O Eterno fala isso no final dessa paraxá. E você ouvir aquelas cláusulas, você ouvir aquelas consequências, e o que o povo disse no final? Amém. O que é o amém? Concordamos. Concordamos. Se infringirmos essas leis e cometemos qualquer um desses pecados, que essas palavras sejam verdade na nossa vida. Que sejamos malditos. Amém. Extremamente problemático isso. Veja aqui. Essa passagem de Deuteronômio 27, e depois no capítulo 28, é conhecido como a maldição da Torá. Então, os rabinos chamam esse capítulo, essa passagem de maldição da Torá. Ou seja, a lei é maldição?
que é a maldição? O não cumprimento da Torá vai gerar o quê? Maldição. Não é a Torá que é maldita, a Torá é a palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus vai ser maldita. Davi fala que a lei, a Torá de Deus é como mel. Davi fala que medita na lei do dia e de noite. Davi anseia ter a lei escrita dentro de si. Como é que isso pode ser maldição, gente? Maldição da Torá são as cláusulas que a lei contém para aqueles que não a obedecem. Ao responderem amém, Israel concordou com os termos dessa aliança feita no Monte Eival, responsabilizando-se pelas consequências declaradas pelo Eterno. Aqui o 29:1 fala que é uma outra aliança, além da do Sinai. E o povo disse: amém. Pessoal, qual que é o problema disso? Por que eu me estremeço quando eu leio essa passagem? Você leu aí essas 12 proibições. Tem mais, tá? Tem mais maldições. Mas vamos pegar essas 12 aí que eu acabei de ler no capítulo 27. Me pergunte, você, se for conversar comigo, me perguntar: Mateus, você conhece algum judeu que guardou toda essa prescrição, que guardou toda a Torá dessa forma? Mateus, você conhece algum rabino que guardou essas 12 prescrições assim? E as outras também? Espera aí. Se os meus ancestrais, como judeu, se os meus ancestrais, lá no Monte Eival, ou lá no Monte Gerizim, atestaram com um amém, se nós não temos cumprido todos os mandamentos da lei, nós estamos hoje num estado de arur, maldito. A Torá é clara. Arur, 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 maldito. Olha aqui comigo. Os princípios anunciados no capítulo 27 e depois no capítulo 28 de Deuteronômio representam atitudes que a pessoa vai fazer que vão trazer sobre ela um status de arur. O que é arur? É um maldito, culpado, desprovido de prosperidade, desprovido de felicidade, desprovido de paz. Diga misericórdia. Todos os que praticam aquelas faltas seriam arur, incluindo os gentios. Porque são princípios que o Eterno estabelece que a quebra desses princípios é abominação. Dessa forma, mesmo não tendo dito amém e concordando com os termos da aliança no Monte Ebal, os povos da terra que praticam esse tipo de comportamento, povos que filho deita com a madrasta, homem tem relação com o animal, povos que oprimem o estrangeiro, juízes que aceitam suborno, todas essas práticas aí fora, em Israel ou fora, trazem sobre a vida do praticante um status de maldito, e eles estão então em dívida. Diga, dívida. Há uma dívida. E aí? Judeus que me assistem agora, como é que nós fazemos? Israel tem cumprido todas as palavras dessa lei? Não. Estamos em diáspora há 2000 anos e mais um pouquinho. Nosso templo se encontra em ruínas, há um templo pagão levantado em cima do nosso templo, onde a glória, o Shekhinah do Eterno se manifestava, agora tem um templo pagão lá em cima. Estamos cercados de inimigos que juram, e que anseiam, e que planejam, e que arquitetam a nossa destruição 24 horas por dia. Não temos sossego na nossa própria terra.
Fomos perseguidos em todas as nações para as quais o Eterno nos enviou. Fomos humilhados, perseguidos, mortos, queimados, fuzilados, asfixiados, ridicularizados, marginalizados, perseguidos. A maioria do nosso povo ainda está fora de Israel. Você acha que isso é brincadeira? Israel, como é que nós vamos fazer? Eu falo aqui aos meus compatriotas, meus amigos judeus que me escutam agora. O que o Eterno providenciou como antídoto a esse caos, como antídoto para essas maldições que nos acometem até os dias de hoje? Maldito todo aquele que não andar em todos os estatutos dessa lei. Amém, dissemos lá no Monte Eival. Não temos templo, não temos sacrifícios diários mais, não temos parado do mar, não temos vaca vermelha, não temos cerimônia de Yom Kippur, que é feita lá há mais de 2000 anos. O que acontece com as nossas iniquidades? Quem vai perdoar nossos pecados? O que vai acontecer com essa maldição que está sobre a nossa vida, sobre o nosso povo? Porque nós dissemos amém. Teria o Eterno se esquecido do seu povo? Nos deixado à mercê dos nossos inimigos? Não há esperança? Será que não há esperança para Sião? Eu digo a você que esse status de maldição requer algo da parte do Eterno para continuar provendo remissão e justificação nos dias atuais. Eu tenho certeza e tenho dedicado minha vida nessa esperança que Israel e o povo judeu não está à mercê dos inimigos. Não estamos condenados a um status de Arur, malditos. O Eterno tem que ter provido uma solução. Ele não abandonaria o seu povo. O que fazer? É por isso, pessoal, que a obra do Messias é tão importante para Israel, muito mais do que para as nações. As pessoas clamam, tem que levar o Messias, tem que levar o Evangelho para as nações. Israel precisa muito mais dessas boas novas do que as nações. Porque nós dissemos amém. Por isso a obra do Messias é tão importante. Veja. Por isso, a obra do Messias anunciada na Torá e nos profetas é tão importante para Israel e também para as nações. Porque ele se fez maldição, Arur, por nós. E nos libertou das maldições oriundas da desobediência à Torá. Os nossos antepassados disseram amém e concordaram com os termos dessa aliança. Sem templo e sem sacrifício diário, como podemos obter expiação? Como podemos ter a culpa desses pecados removida do nosso status perante o El Elyon, o Deus Altíssimo? Amigos, me escutem, falo do meu coração, exponho, abro o meu coração para os meus compatriotas segundo a carne, para os quais eu darei a minha vida se fosse necessário. Crer e viver a obra que Yeshua proveu para Israel e para o mundo é necessidade para nós. É necessidade. Porque não há outra forma de perdão, não há outra forma de expiação,
Não há rabino algum na nossa história que possa perdoar os nossos pecados e tirar a nossa culpa diante de Deus. Não há rabino, nem sábio, nem erudito na história de Israel que tenha autoridade e o poder da parte de Deus para retirar o status de Arur que o nosso povo entrou por não estar cumprindo os estatutos da lei de Deus. Não há homem em Israel, nem fora de Israel. Rabino nenhum tem o poder de perdoar os meus pecados. Pastor algum tem o poder de perdoar pecado. Padre algum tem o poder de perdoar pecado. O sangue de Lutero não expia. O sangue de Lutero não perdoa. O sangue de Calvino não avalia, não nos alivia, nem nos retira culpa alguma. Crer em Yeshua, tomar posse daquilo que ele veio trazer a Israel, é a prioridade número 1 para todo judeu nos dias de hoje. Gente, é necessidade. Você acha que a oração, a caridade, as boas obras vão substituir, vão tirar o status de Aru da sua vida? A Torá é clara, sem sangue não há remissão de pecados. Há um padrão eterno na Bíblia. Se não há sangue, se não há ninguém para ofertar no lugar do outro, não há expiação, não há perdão. Tem que ter sangue. Se o pecado da desobediência gera morte, para eu não estar mais nessa morte, alguém tem que morrer no meu lugar, alguém tem que pegar a culpa, tirar de mim e colocar nessa pessoa. Alguém tem que cumprir o castigo que eu entrei nele pela minha desobediência. Porque eu só vou ter paz depois que esse castigo foi implementado. É o castigo que traz a paz. Qual que é? Depois que você passa por ele, você vai ter a paz. Mas quem vai enfrentá-lo? Veja, Yeshayahu 53. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente, ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, aqui no original é negar, por leproso. Olha o que Israel diz, enquanto ele tomava sobre si as nossas dores, as nossas doenças, enquanto ele fazia isso por nós, nós atribuímos a ele um status de impuro. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades moeu. E o castigo que nos traz a paz, olha aí, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade. O que é iniquidade? Avon, em hebraico, falta de lei. O Eterno fez cair sobre ele o avon, a iniquidade, a culpa de todos nós. Israel, quer saber o que fazer nos dias de hoje? Quer saber como ter o seu pecado perdoado, expiado? Não é em Yom Kippur. Yom Kippur não funciona. Não tem bode para Azazel, não tem bode para Adonai, não tem templo. Quem vai tirar o status de Arur de sobre a minha cabeça? Por isso que eu digo, Israel, volta-se para os profetas que te foram dados. Israel, atesta a solução que o Eterno já proveu há séculos.
Estes que o nosso próprio povo, atestou como ilegítimo, como impuro. Foi aquele que o Eterno preparou e declarou e derramou sobre ele toda a nossa culpa. Porque através da sua morte, nós morremos. Ele morre em nosso lugar. Ele paga o castigo pelas nossas faltas. Ele toma as nossas doenças para que nós possamos ser curados e lavados. Ele e não outro. Esse é Yeshua. Ben Elohim, filho de Deus. Ben David, filho de Davi. O Messias anunciado na Torá e nos profetas. O Messias que Moisés avisou ao povo que viria. O profeta semelhante a ele. Aquele que Abraão o viu e se prostrou e disse: meu Senhor. Esse. E olha uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, aborda que a obra desse Messias não tira a culpa só de Israel. A obra desse Messias vai tratar de tirar a culpa de todos aqueles que nele crê. Yeshua vem para prover expiação não só para o de Israel, mas para tirar o status de Arur do mundo. Olha só. Também nele, vocês são aperfeiçoados. Que é um segredo para estudar o apóstolo Paulo de uma forma correta e não ser pego em nenhuma mala interpretação. Atente aos pronomes. Geralmente, quase sempre, quando o apóstolo Paulo usa o pronome vós, segunda pessoa do plural, vós, ele está se referindo aos gentios. Geralmente, quando ele usa a primeira do plural, nós, ele refere-se aos judeus. Se você não atentar a isso, você vai se perder estudando o apóstolo Paulo. Agora que você sabe desse detalhe, volte aqui e leia de novo Colossenses 2:10. Também nele vocês estão aperfeiçoados. Ele, Yeshua, é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Opa! Então, em Yeshua, o gentio também é circuncidado? Como é que é isso? Você começou a ler o Colossenses 2 desde o início? Qual era o argumento que estava acontecendo naquela comunidade? Os não-judeus daquela comunidade, os não-judeus, estavam se sentindo o quê? Classe inferior. Porque eles não eram judeus. Eles não foram circuncidados. Eles não passavam pela mikvê. Pela mikvê toda semana, eles não tinham banhos rituais, eles não tinham um calendário, como os judeus, se sentindo segunda classe. Eu não sou judeu. Então o que eles começaram a fazer? Muitos deles, principalmente os de Gálatas, os da Galácia, os Gálatas, começaram a fazer o quê? Começou a surgir um movimento lá na Galácia, de incentivar o povo, os gentios, a se converterem ao judaísmo. Que eles disseram: se vocês não forem filhos de Abraão, vocês não têm herança no reino. Você não pode servir a Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão, sem ser filho de Abraão. E para ser filho de Abraão tem que o quê? Se converter ao judaísmo. Tem que ser circuncidado, tem que fazer isso, tem que guardar toda a lei. E aí Paulo escreve falando: que isso? Olha, em Yeshua vocês estão sendo aperfeiçoados. Em Yeshua vocês também têm uma circuncisão, mas não é a circuncisão feita por intermédio de mãos, mas a circuncisão
causada pelo próprio sacrifício de Yeshua. Essa é a circuncisão do Messias. Vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente vocês ressuscitaram mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vocês, gentios, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, a vocês Cristo deu vida, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado, leia aqui para mim. Então Yeshua cancela aquela dívida, o status de Arur, maldito, culpado, que estava contra nós. Olha isso. Agora ele inclui os judeus também. O qual constava de ordenanças, que no original é dogmas, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando no madeiro, ou na cruz. Aí as pessoas me mostram esse texto e falam assim, está vendo? Jesus cravou a lei na cruz. Será que foi a lei que ele cravou na cruz? Leia o texto de novo. Ele cravou na cruz, no madeiro, foi a dívida. A dívida está lá manchada com o seu sangue no madeiro. A dívida que dizia que você era maldito, que você era afastado do eterno. Yeshua, na sua obra, na sua ressurreição, ele rasga, ele leva consigo, ele prega toda a dívida que era contra você. Quando você não conhecia a Deus, você praticava alguma daquelas coisas? Quando você não conhecia a Deus, os seus antepassados praticaram algumas dessas coisas? Prostraram-se a ídolos, a deuses falsos feitos de pedra, de ouro, de prata? Será que algum ancestral seu fez isso? Será que algum ancestral seu perverteu o caminho do cego, fez mau juízo prejudicando o pobre, o estrangeiro, o órfão, a viúva? Maldito. Só em Yeshua, o escrito da dívida que pairava sobre você e sobre mim é rasgado. Eu sou o único caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém pode ter acesso novamente ao Pai sem status de culpado, sem ser através de mim. Pessoal. Paulo, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, está argumentando contra a conversão de gentios à religião judaica, anunciada aos mesmos sob o falso pretexto que a simples obediência à Torá daria aos gentios a justificação, entrada na aliança abraâmica. Pensa aqui comigo. O argumento era, tem que converter o judaísmo para você fazer parte da herança de Abraão, para você ser filho de Abraão. Isso, entrar na aliança de Abraão, significa justificação. Só que a Torá, o que Paulo vai ensinar? Por que vocês estão querendo guardar a Torá toda? Nem o judeu está conseguindo guardar direito, porque vocês estão querendo guardar. Não é a Torá, não é passar a guardar a Torá que vai cancelar o escrito da dívida que há contra você. Esse é o argumento paulino. Vocês estão sob o status de maldição. Guardar a Torá não vai tirar essa maldição de sobre vocês. A Torá não tem esse poder. Ela é de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não é maldita, mas ela não tem o poder de justificar, de perdoar pecados, de fazer você filho de Abraão. Obedecer a Torá, estando em um estado de culpado ou maldito, não tem nenhum benefício. É necessário, antes de mais nada, a obra de Yeshua,
que ele faz o quê? Ele perdoa as faltas, ele anula a dívida e ele coloca o homem no caminho da justiça, fazendo o filho de Abraão. Uma vez ressuscitados com o Messias, através do batismo, judeus e não judeus se tornam nova criatura. Os gentios são feitos filhos de Abraão mediante a fé, e os judeus confirmam a sua eleição, porque agora eles podem não só serem filhos de Abraão segundo o sangue, mas eles podem andar nas pegadas de Abraão, estando aptos a andar em obediência ao Eterno com os mandamentos dados a ambos. Gentios guardando os mandamentos dados a eles, os judeus guardando os mandamentos dados a eles. A Torá é incapaz de gerar vida e justificação àquele que está em pecado. Preste atenção nisso, pessoal. Se você está num estado de aruro, de maldito, não adianta ficar guardando a lei, esse status não vai sair de você. A Torá não tem esse poder, ela é incapaz de gerar vida ao que está afastado e ao que está em pecado. A fé na obra de Yeshua opera para a graça de Deus, a fim de justificar tanto judeus como gregos. Essa é a mensagem, esse é o trunfo que Deus preparou desde a fundação do mundo, pessoal. A herança prometida a Abraão veio pela fé, não pela lei. Assim, entramos na herança pela fé e não pela lei. A Torá não precede a fé, mas a fé precede a Torá. Olha aí, pessoal. Não adianta eu guardar a lei para depois ter fé. Não vai adiantar. Você tem que ter a fé primeiro para depois guardar a lei. Aí a sua guarda vai ser recebida por Deus. Tem que ser justificado primeiro para depois começar a andar no caminho da justiça de Deus. A Torá não é anulada, mas ela deve vir após a justificação, pois ela foi dada apenas aos herdeiros. E eu volto a falar com você. O mundo vindouro, o reino de Deus, a Torá foi feita apenas para os filhos de Abraão. O reino foi feito para os filhos de Abraão. A Torá, as alianças foram dadas para os filhos de Abraão. Quem não for filho de Abraão não tem lugar no reino. Esse é o status. Isso é o mais importante. Você tem que entrar na herança de Abraão. E para a gente terminar, eu quero ler com você mais uma vez, então, o texto de Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 17, e nós vamos ler até o final do capítulo. E agora, com o que eu falei nesses minutos, olha como que vai melhorar o seu entendimento dos escritos paulinos, especialmente em Gálatas, especialmente no capítulo 3. Acompanha comigo aqui, ó, 3,17, Gálatas. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a Torá, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. O que está se referindo aqui? A promessa feita a Abraão. Então, a lei de Moisés que veio depois de Abraão, ela não anula a promessa. Por quê? Se a herança quer dizer a herança de Abraão, provém da Torá, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão não tinha obra de justiça para mostrar para Deus quando foi escolhido. Ele foi escolhido mediante a sua fé. Qual, pois, a razão de ser da Torá? Olha isso. Foi adicionada a promessa por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meios de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, Deus é um. Está falando aqui de Moisés. E ele fala mais, olha, ele fala que a lei foi dada lá para Israel por intermédio de anjos. De onde ele tirou isso aqui? Da lei oral judaica.
A lei oral judaica fala que a Torá foi revelada através de anjos lá no Monte Sinai. Tamanha a glória que foi aquele momento lá. Então, Paulo concorda. Para que a lei foi dada? Por causa da transgressão, porque o povo peca. Ah, mas é povo escolhido. Mas peca. Ah, mas é cristão. E peca. Ah, mas ele fala em línguas. E peca. Ah, mas ele ora bonito. E peca. Ah, mas ele é bonzinho. Mas peca. Ah, mas ele fala hebraico. Mas peca. Por isso que tem Torá. Se há pecado, tem que ter Torá. Que a Torá foi criada por causa da transgressão. É porventura a Torá contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma Torá que pudesse dar vida, a justiça seria procedente da Torá. Olha aí, mais uma vez. A Torá não tem como justificar alguém. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Yeshua o Messias, fosse a promessa concedida aos que creem. Eu coloquei entre parênteses ali, para você lembrar que dos gentios também estão incluídos aí. Mas, antes que viesse a fé, estávamos, olha aí, nós estávamos sob a tutela da Torá. Olha que coisa interessante. Estávamos sob a tutela da Torá, e nela o quê? Usaram aqui encerrados, mas o conceito aqui é protegidos, guardados. Porque encerrados dá a ideia que você está preso, né? Você não tem liberdade. Não, ali é protegido. E olha como é que eu sei que ele está falando no sentido de proteger. Nós estávamos sob a tutela, sobre o guiar da Torá, e a Torá nos protegia para essa fé de futuro que haveria de se revelar. Que fé que ele está falando? Yeshua. Então a Torá estava protegendo o judeu, guardando o judeu, para que o judeu pudesse enxergar quem? Através da Torá. Yeshua. Então a Torá guardou e guiou, tutela, guiou o homem até Yeshua. De maneira que a Torá nos serviu de, você pode ler aqui essa palavra? Aio. Sabe como é que é no grego? Paidagogos. Daí que vem a palavra pedagogo. O que era o paidagogos em grego? Era aquele servo que quando as crianças iam para a escola, ele ia acompanhando o comboio de crianças. Para quê? Para não deixar nenhuma criança o quê? Fugir. Você já quis fugir da escola algum dia? Todo mundo, né, já quis fugir um dia da escola. Então, o que o pedagogo fazia? Ele era aquele contratado que ia acompanhando o grupo de crianças, tendo a certeza que ninguém ia o quê? Fugir do caminho e desviar. E tendo a certeza que todo mundo iria o quê? Cumprir os deveres e fazer os para-casas, as tarefas da escola. Era o paidagogos. Olha o que Paulo está dizendo. Que a Torá, ela nos serviu de paidagogos. Para nos conduzir a quem? A fim de que fôssemos o quê? Olha aí, pessoal, justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à Torá, não, à função de paidagogos da Torá. Aqui que o pessoal confunde. Você não está mais subordinado ao aio. O pecador, a lei para o pecador, ela é severa. Aí é o paidagogos. Tem gente que fala que essa expressão é até meio negativa, que era o cara que estava com chicote, né, não deixando os meninos sair do caminho até a escola. Lembra da palmatória? É o paidagogos, tinha palmatória. Então, o aluno que, aqui, a palmatória para o aluno rebelde, para o aluno enrolado, para o aluno irresponsável. A palmatória é uma coisa que ele vê boa ou ruim? Aquele treco pendurado de madeira lá na sala, para o aluno ruim, aquilo é algo bom ou ruim? Claro que é ruim.
Que direto aquilo está no meu traseiro ou na minha mão. Por quê? Porque eu preciso ser repreendido. O ser um bom aluno, o fazer o para casa, não está dentro de mim. Está fora. Toda hora tem que vir um me corrigindo. Eu erro toda hora. Eu não consigo andar na linha. Então a lei está fora. A lei é pedagogos. Para quem? Para o pecador. E uma vez que você recebeu Yeshua, e uma vez que foi justificado em fé, o que aconteceu com você? Agora eu não me importo mais com o pedagogo. Agora o pedagogo o quê? Precisa dele existir? Ele existe. As regras existem da escola? Existe. A Torá existe? Existe. Só que agora ela está dentro de mim, olha aí. Ninguém vai precisar mais me dar chicotada, por quê? Eu não vou desviar do caminho para a escola. Eu quero ser um bom aluno, está dentro de mim, eu sou um bom aluno, minha natureza mudou. Eu faço para casa naturalmente. Vou chegando em casa, vou pegando o caderno, faço minhas tarefas. Minha mãe não precisa me cobrar. As regras ainda existem, mas elas estão dentro de mim. A Torá deixa de ser um pedagogo, passa a se tornar escrita no seu coração. Essa é a função de Yeshua. Olha só, porque todos vocês, gentios, são filhos de Deus, mediante a fé em Yeshua. Escreve isso no seu coração. Vocês se tornam filhos de Deus em Yeshua, sem precisar converter ao judaísmo. Meu irmão, eu estou aqui apregoando as boas novas. As boas novas. Eu não estou aqui apregoando as novas religiões. Tem gente que vem para cá procurando uma nova religião. Eu quero me converter ao judaísmo messiânico. Estou deixando o cristianismo, estou entrando no judaísmo. Não faça isso. Aceite a obra de Yeshua. Se torne um filho de Deus. Porque todos quanto fostes batizados no Messias, do Messias vocês foram revestidos. De Sarte, não pode ter nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um no Messias. Todo mundo pode ser povo de Deus. Mulher, homem, escravo, liberto, judeu e grego. Todo mundo, através de Yeshua, pode ser filho de Deus. Homem continua homem, mulher continua mulher, grego continua grego, judeu continua judeu, mas todos podem ser filhos de Deus mediante a fé em Yeshua. E se vocês, gentios, estão em Yeshua, vocês também são semente e descendência de Abraão e são também herdeiros, segundo a promessa também é de vocês. Via Yeshua, não via conversão. E eu tenho isso no meu coração, porque uma das missões que temos no Ensinando Sião é essa, é não permitir que pessoas se desviem, através de sofismas, coisas que têm aparência de verdade, mas que conduzem a pessoa à morte e à mentira. Não siga esse caminho. Você que não é judeu, não precisa se tornar judeu para ser um filho de Abraão. A verdadeira igreja não surge em Atos 2, surge em Gênesis 12, com o surgimento de Abraão. E você pode fazer parte desse povo, desse contingente, do povo de Deus. Judeu tem que renascer e andar nas pegadas de Abraão. Gentio tem que ser feito filho de Abraão, que você não era. Mediante a fé em Yeshua. Não se contente em ser um Binei Noa, um filho de Noé. Que bobagem é essa? Yeshua te dá coisa muito melhor. Ele faz você um filho de Abraão. Agora você pode ter acesso à herança. Agora você tem acesso ao Olam Rabá. Filho de Noé não entra no mundo vindouro, não. Filho de Abraão entra. Amém? Vamos combater esse sofisma. Porque junto com o trigo, cresce o joio. Junto com o trabalho profético dos judeus, discípulos de Yeshua, vai crescer o joio tentando imitar. Você tem que dizer não, baseado na palavra de Deus, baseado nos profetas de Israel, baseado no ensino apostólico. Diga não a toda apostasia, a toda heresia. Eu não estou aqui apregoando o judaísmo,
porque profeta nenhum anunciou judaísmo às nações. Eu estou aqui anunciando a luz para as nações, que é Yeshua. Isso eu apregou, sendo eu judeu ou não, a luz das nações, a herança de Abraão. Leia Ezequiel 36, leia Ezequiel 37. É esse espírito que Paulo está falando aqui, que vai vir sobre Israel quando as nações receberem a bênção de Abraão, quando as nações virarem filhas de Abraão. As nações estão virando filhas de Roma, as nações viraram em 2000 anos filhas de Lutero, filhas de Calvino, filhos de Ellen White, mas ninguém está preocupado em ser filho de Abraão, junto com o judeu, povo de Deus. Porque quando esse momento chegar, por que eu sei que esse momento não chegou? Porque ainda não veio o Espírito sobre Israel. Não funcionou. Mas quando as nações se tornarem filhas de Abraão, entrarem na herança de Abraão, junto com os judeus, compartilhando com os judeus, não tomando dos judeus, mas entrando junto com. Cumprindo aquilo que Paulo falou lá em Efésios capítulo 3, os gentios são feitos co-herdeiros. Capítulo 2, co-participantes da promessa em Yeshua. Quando as nações entenderem que eles são co-participantes, que eles são co-herdeiros, que eles são filhos de Abraão junto com os judeus, aí sim, vai vir a plenitude. E Deus vai liberar o seu Espírito sobre todos nós. E a redenção de Israel vai resultar na redenção do mundo. Escute, a salvação de Israel vai resultar na salvação do mundo. Se o fato deles terem rejeitado Yeshua no passado trouxe salvação universal, quão mais será quando eles aceitarem, senão vida dentre os mortos. Amém? Pela restauração de Israel, pela restauração das nações, nós dizemos restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.